de mudança para uma casa no Outback no sul da Austrália em 2005. Basicamente todos os moradores na nossa rua viveram aqui por menos de 5 anos, com exceção de um casal de idosos que vive no fim da rua. Esse casal de idosos vive nessa rua por 40 anos, e criaram os filhos nela. Eles dizem que coisas estranhas acontecem na rua, e que muitos não aguentam e se mudam. Eles nunca detalharam o que assusta as pessoas, só que a rua era mal assombrada ou coisa do tipo. Mas eles falaram que isso começou no início dos anos 90. A primeira experiência que eu tive foi uma semana após a mudança. Eu escutei um zumbido grave vindo de fora da janela do meu quarto. Quando eu olhei pela janela eu vi essa figura preta com braços longos e feições alongadas, sem rosto um pouco transparente. Ela estava debruçada na parede da área garagem. Por causa da sua altura ela ficava curvada. Eu estava olhando por 5 segundos quando eu percebi o que eu vi. Ela virou a cabeça na minha direção e eu rapidamente corri e contei para os meus pais. Meu pai foi lá fora e não viu nada lá. Eu desenhei o que eu vi. Foto relacionada. Eu comecei a fazer amizade com as crianças da vizinhança, todos nós éramos adolescentes, e eles me contavam suas histórias e descreviam a mesma figura que eu vi. Um dos moleques era aborígene e nós visitávamos o avô dele bastante. Ele chamava as entidades de Mayamula, que traduzindo significa homem estranho. Ele disse que os aborígenes já lidavam com eles antes da chegada dos europeus, e que não eram dessa terra, o que significa que não eram nativos. E que eles sequestravam e devoravam crianças. Ele disse que os aborígenes os prenderam atrás do riacho, mas como o riacho secou parcialmente, os Mayamula novamente conseguem entrar na cidade. A cidade que eu morava foi construída diretamente sobre a terra aborígene de uma tribo que não era nômade, e permaneceu numa área pequena por mais de 1000 anos. Um dia eu e meu amigo estávamos jogando cricket numa área plana de deserto entre a estrada e a minha casa. O sol estava se pondo, e enquanto arrumávamos as coisas percebemos que havia gente à distância se aproximando da estrada. Quanto mais perto eles chegavam, mais detalhes vimos. Assim, nós vimos que eles eram completamente pretos, e que não andavam, eles flutuavam. Também conseguimos ouvir um zumbido grave que ficava mais alto quando eles se aproximavam. Nós corremos de volta para minha casa, e contamos para os meus pais, que novamente não acreditaram. Eu incomodei meu pai até ele concordar em ir de moto até a área que vimos eles se aproximando. 9 minutos depois ele voltou para casa, visivelmente perturbado, falando que os viu, e que eu não deveria voltar lá. Sempre que eu perguntava detalhes ele mudava de assunto. Uma noite eu estava voltando de uma festa com amigos, e enquanto passamos num terreno vazio da rua nós vimos 2 figuras sentadas em tocos de árvores, apenas nos encarando. Uma era maior que a outra, e de novo ouvimos o zumbido grave. Todo mundo estava bem doidão, então a gente só ficou parado lá, rindo e pensando que estávamos vendo coisas, até que percebemos que estávamos todos vendo exatamente a mesma coisa. Não tinha como alucinar a mesma coisa. Um dos colegas deu um passo em direção ao mais próximo e ele soltou um rosnado bem grave. Eu nunca ouvi nada assim. Em resumo, nós gritamos, corremos para minha casa. Eu estou mencionando isso porque, diferentemente das figuras altas que eu via bastante à noite, essas coisas eram completamente físicas, e não transparentes. Eles tinham o formato de um bebê, mas não tinham pescoço. E agora que a merda fica séria. Tinha um grupo de moleques que andavam de bicicleta além do riacho, e passeavam pelo deserto. Até que um dia eles não voltaram e todos assumiram que eles se perderam. Eles foram encontrados uma semana depois, sem comida nem água no Outback australiano por uma semana. O que me assustou foi que o irmão mais velho de um dos moleques disse que eles viram uma luz no deserto e sentiram necessidade de a seguir. Ele disse que ele se sentiu em transe, e que eles não pararam de seguir a luz por uma semana no Outback. Ele disse que não importava o quão longe eles viajavam, eles não chegavam nem perto dela. Se um fazendeiro não tivesse os encontrado, eles nunca iriam parar de seguir a luz, e eventualmente iriam morrer. Enfim, agora chegando na parte final da história.
Minha mãe ficou cansada de me ver assustado o tempo todo e chamou a irmã dela que vive em Adelaide para visitar. Ela é uma psíquica ou algo assim. E então ela veio e no momento que ela chega ela diz para não contar o que eu vi, que ela vai dar uma volta na rua e contar o que vê depois. Quando ela voltou ela estava perturbada, e disse que nunca viu nada parecido com essas coisas. E que ela encontrou o espírito de uma mulher aborígene. A mulher disse que era de uma tribo que se separou dos Tarawal, e vieram para a área que viria a ser essa cidade para escapar dos Mayamula, mas os Mayamula os seguiram. A mulher então mostrou imagens horríveis dessas coisas matando crianças aborígenes, e as devorando por um pequeno corte no lugar da boca. A mulher contou que se afogou no riacho para servir de barreira espiritual e manter os Mayamula longe. Isso funcionou até que foi construído um caminho em forma de pirâmide virado para a direção que os Mayamula vieram. Isso permitiu que eles voltassem, e não a seca. A mulher aborígene levou minha tia pelo caminho para mostrar algo ainda mais terrível. Após devorar as crianças, eles iriam parir novamente elas, para serem seus escravos ou alguma merda assim. Minha tia disse que esses seres são completamente físicos, vivem no deserto, e às vezes vêm para a cidade por comida. Ela disse que são inofensivos e para ficar de olho nas pessoas principalmente só por causa dos Mayamula. Minha tia ficou confusa, e disse que eles matavam as crianças para transformá-las em espiãs. Então qual a motivação deles só para começar? Foi explicado a ela que os Mayamula apenas buscavam causar dor e sofrimento nas pessoas, disse que eles estupravam mulheres e homens, causavam abortos, acidentes e matavam os fracos. Apesar disso eles pareciam buscar uma vingança pessoal contra a tribo da mulher aborígene, e queriam os exterminar, e por isso focavam na cidade. Minha tia chegou à conclusão que os Mayamula não são espíritos humanos, que na verdade nem são espíritos. Ela acreditava que eles eram uma raça de seres físicos que se reproduziam, e muito provavelmente eram aliens. Ela disse que ouviu falar de seres semelhantes pelo mundo. Depois de ouvir tudo isso nos colocamos a casa para vender e começamos a preparar a mudança. Alguns dias antes da mudança eu dei um último passeio de moto onde meu pai disse para não ir. Enquanto rodava por uma rua de terra eu vi essa pedra no lado do caminho. Era estranha pois parecia que foi alisada, e tinha umas marcações. Eu não sei se tem a ver com o que aconteceu, e pessoalmente acho que é uma pegadinha porque as marcações não são aborígenes, e estão por toda parte nela. De qualquer forma eu peguei quando nos mudamos. Foto relacionada. Então essa é minha experiência com o paranormal. Pensei em compartilhar com vocês e seria ótimo se alguém mais teve uma experiência como essa e poderia compartilhar. Foto com as marcações delineadas. E só para adicionar para o limite de imagens, aqui está a história de vendas da minha casa antiga. Que bom que essas entidades chatas pararam de aparecer quando as pessoas passaram a carregar câmeras por todo lado. Provavelmente é seguro agora. Um dos meus amigos tinha um daqueles celulares velhos da Nokia com ele, e tirou uma porrada de fotos do que viu. Eu ainda tenho ele no Facebook, então pedi para mandar fotos se ele ainda tem. Nós nunca conseguimos fotos claras dos seres altos, mas conseguimos algumas claríssimas dos seres pretos pequenos. Não vai falhar conosco, Pop. Aqui está a colega, ele vai mandar mais quando decidir deixar de ser um preguiçoso de merda. Oupi também tem esses daqui. Eles são criptides regionais na tradição aborígene. Puta que pariu, mano. Eu acabei de mostrar pra minha tia e ela está convencida que as criaturas que ela viu eram mocói. Ela disse que eles matam pessoas fracas e comem crianças. Valeu por achar isso.